Imagine voltar para casa e ver seu filho de 5 anos vestido de cirurgião, brincando com a auxiliar de limpeza deitada no chão. Agora, imagine que esse é o primeiro momento em 6 meses que ele age como uma criança comum e que você está prestes a arruinar tudo por causa de uma farsa. Essa é a história de Ricardo Mendes e do maior equívoco de sua vida. Ricardo era multimilionário, proprietário da Pharmacorp, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Morava em uma cobertura luxuosa, tinha um jatinho particular, conta bancária com mais cifras do que se pode calcular. Mas no dia em que ele chegou e presenciou aquela cena, seu filho, Lucas, de joelhos no carpete, com um fonendoscópio de brinquedo no peito da empregada, dizendo: "Vou te sarar, mamãe." Ricardo compreendeu algo. Dinheiro não compra o que realmente importa. Mas voltemos 6 meses, pois essa narrativa se inicia no asfalto da Avenida 23 de Maio. Era uma noite de sábado. Ricardo retornava de Paris após fechar um negócio de milhões. Antes de continuar, inscreva-se no nosso canal. Damos voz às memórias e histórias que carregam a sabedoria de uma existência. O telefone tocou quando ele pousou em Viracopos. Era o pronto-socorro. Sua esposa, Beatriz, havia sofrido um grave acidente. Colisão frontal, veículo totalmente destruído. Ela não resistiu e faleceu. Lucas estava no assento traseiro, 5 anos, cabelos escuros, olhos grandes, bochechas redondas. Fisicamente saiu ileso. Mas por dentro, algo morreu junto com a mãe. Naquele dia, Lucas parou de se comunicar. Simplesmente parou, como se tivessem removido a energia dele. Ricardo tentou dialogar, nada. Tentou brincar, nada. O garoto olhava para o vazio sem expressão, sem qualquer reação. Os especialistas vieram, primeiro o pediatra, depois o neurologista, em seguida o psiquiatra infantil. Exames de imagem, testes, avaliações, até que o diagnóstico chegou. Transtorno do espectro autista, TEA, severo de nível 3. O veredito foi dado pela doutora Sofia Lima, médica renomada, consultora da Pharmacorp, amiga pessoal de Ricardo há mais de uma década. Ela o encarou com aquela face pesarosa, cheia de compaixão, e declarou: "Ricardo, o impacto do trauma revelou o autismo que já estava oculto. Lucas necessitará de cuidados intensos por toda a vida. O quadro é complexo." Ricardo sentiu o mundo ruir. Autismo severo? Mas o garoto era tão esperto, falava, brincava e imitava personagens. Como assim? Sofia explicou que era habitual o autismo surgir após eventos chocantes, que o cérebro, sob estresse extremo, manifestava disfunções antes encobertas. Tudo muito científico, muito convincente e inteiramente enganoso. Mas Ricardo não sabia disso ainda. A maratona começou. Fonoaudiologia 3 vezes por semana. Terapia comportamental todos os dias. Medicamentos controlados, encontros particulares com especialistas que cobravam 6.000 reais a hora. Tudo documentado, tudo sob a supervisão da doutora Sofia. Nada surtia efeito. Lucas permanecia mudo. Gritava ao ser tocado. Evitava o contato visual. Passava horas sentado no mesmo lugar, balançando o corpo para frente e para trás. A cobertura se transformou em um hospital silencioso. Empregados pediam demissão. Os que permaneciam mantinham distância do garoto. Ricardo vagava pelos cômodos à noite, ouvindo apenas o próprio eco e o silêncio opressor do filho. Ele se torturava com a culpa. Quantas vezes Beatriz lhe implorou para diminuir as viagens? Quantas celebrações de aniversário ele faltou por causa de reuniões? Quantas noites chegou tarde demais para dar um beijo de boa noite? "Estou construindo o futuro dele", dizia a Beatriz. Que futuro? O futuro era este: um garoto enclausurado em si mesmo e um pai rico incapaz de comprar um abraço do próprio filho. 6 meses após o acidente, chegou Lívia Torres. Lívia tinha 36 anos. Cabelo preso em um coque arrumado, sem maquiagem, vestuário simples. Apresentou-se como auxiliar de limpeza, precisando urgentemente de trabalho. Aceitou o salário sem questionar. Começou no dia seguinte. O que Ricardo ignorava é que Lívia estava usando um nome falso. Seu nome verdadeiro, Lívia Carvalho Torres, ex-enfermeira,
Trabalhou na UTI neonatal do Hospital Santa Paula. Profissional exemplar até o dia em que foi acusada de negligência. Um bebê prematuro morreu em seu plantão. A família processou. A investigação foi superficial. A culpa recaiu sobre Lívia. Ela perdeu a licença profissional, perdeu o emprego, perdeu a guarda da filha, Isabela, que foi viver com o ex-marido no interior. Perdeu tudo. E quem estava na comissão que investigou o caso? Doutora Sofia Lima. Ela assinou o relatório técnico que destruiu a carreira de Lívia. Mas Lívia não fazia ideia de que estava trabalhando na casa do melhor amigo da mulher que arruinou sua vida. Uma ironia perversa do destino. Nos primeiros dias, Lívia evitou Lucas. Cumpria suas tarefas, faxina, organização, refeições. O garoto ficava no canto da sala, manipulando os mesmos brinquedos, sempre em silêncio. Mas Lívia tinha um costume. Ela cantarolava enquanto trabalhava. Nada sofisticado, apenas cantigas de roda que sua mãe lhe ensinava. Atirei o pau no gato, o cravo brigou com a rosa. Aquelas melodias que todo brasileiro conhece. E Lucas começou a demonstrar interesse. Na primeira semana, ele aparecia mais vezes quando Lívia estava por perto, espreitando por trás do sofá, observando. Lívia fingia não notar. Continuava a cantar baixinho, arrumando as coisas com lentidão. Na segunda semana, Lucas saiu do esconderijo, ficou parado na entrada da cozinha, encarando. Lívia sorriu discretamente, mas não se aproximou. Deixou um copo de suco na bancada e disse: "Está aqui se quiser." E se retirou. O copo sumiu. Ela soube. Na terceira semana, algo mudou. Lucas começou a seguir Lívia pela casa. Não falava, mas ficava próximo. Observava como ela dobrava as toalhas, como organizava os brinquedos exatamente no mesmo lugar, como ela inspirava fundo antes de qualquer tarefa. Calma, previsível, sem pressa. Ricardo percebia e se sentia incomodado. Não era ciúme, era ressentimento. Seu filho, que não olhava para ele há meses, estava grudado na empregada. A ironia era dolorosa. Na quarta semana, algo que Ricardo jamais esqueceria aconteceu. Era uma tarde de quinta-feira. Ricardo chegou mais cedo do escritório, esgotado, querendo apenas tomar um banho. Entrou pela porta de serviço, silenciosamente, e ouviu vozes na sala. Não, uma voz. A voz de seu filho. Ricardo paralisou, caminhou devagar até a porta e viu a cena. Lívia estava deitada no chão, de costas, olhos fechados, braços ao lado do corpo. Lucas estava de joelhos perto dela, vestindo um jaleco branco de brinquedo, aqueles de fantasia. Ele segurava o fonendoscópio de plástico, encostou no peito dela, ficou ouvindo, focado, sério, como um médico de verdade. Então disse com a voz nítida: "Você está doente, mas eu vou te curar, mamãe, como você me curou." Lívia abriu os olhos, que se encheram de lágrimas na hora. Ela segurou a mão do garoto e Lucas não se afastou, não gritou. Ficou ali, segurando a mão dela, olhando em seus olhos. Ricardo sentiu o peito comprimir. Alegria, tristeza, raiva, alívio, tudo junto. Seu filho tinha falado pela primeira vez em 6 meses, mas não com ele, e sim com a empregada. Ricardo recuou lentamente, sem fazer barulho. Subiu para o home office, fechou a porta e chorou. Chorou de fúria, chorou de alívio, chorou de culpa. Depois pensou: quem era aquela mulher? Por que meu filho reagiu daquela forma com ela? Havia algo estranho. Tinha que haver. Na manhã seguinte, Ricardo contratou um detetive particular. Em 48 horas, ele tinha todas as informações. Nome verdadeiro, histórico de trabalho, processo judicial, cassação da licença, perda da guarda da filha. E o pior, o nome da médica que havia assinado o parecer contra ela, doutora Sofia Lima. Ricardo ligou para Sofia. Ela veio no mesmo dia, entrou na cobertura com aquela postura arrogante, cheia de superioridade, e foi direta. "Você está me dizendo que contratou essa mulher sem verificar o passado dela?" "Eu não sabia." "Ricardo, ela matou um bebê por negligência, perdeu o direito de exercer a medicina e agora está cuidando do seu filho. Você entende o perigo?" "Mas o Lucas falou, Sofia.
pela primeira vez com ela. E você acredita que isso é bom? Sofia cruzou os braços. Ela pode estar manipulando-o, criando uma dependência emocional. É arriscado. Eu já observei casos assim. Ricardo hesitou. Sofia continuou. Olha, eu entendo seu desespero, mas não misture as coisas. Ela não é terapeuta, é uma empregada e não é confiável. Se algo acontecer com Lucas, a responsabilidade é sua. Ricardo sentiu o medo apertar e tomou a decisão que quase destruiu tudo. Decidiu demitir Lívia, mas não imediatamente. Iria aguardar o momento ideal. Seria cauteloso. Só que Lívia percebeu a mudança. Ricardo passou a vigiá-la, a fazer perguntas, a encará-la com desconfiança. Ela sabia que tinha pouco tempo. Foi então que ela encontrou o documento. Não foi por acaso. Lívia estava organizando o escritório de Ricardo quando viu uma pasta médica antiga meio oculta atrás de livros na estante. Curiosa e desconfiada por natureza, depois de tudo que passou, ela a abriu. Dentro, um relatório médico completo assinado pelo Dr. Gustavo Santos. Data: 3 meses após o acidente de Lucas. O diagnóstico era cristalino. Transtorno do processamento sensorial associado a trauma psicológico agudo, não autismo. O relatório detalhava tudo. A criança estava tendo extrema dificuldade para processar estímulos externos devido ao choque emocional. Precisava de ambiente sereno, rotina estável, toque gentil, paciência. O prognóstico, excelente, com tratamento adequado, recuperação total esperada em 6 a 12 meses. E havia uma anotação manual no canto: enviar para a revisão Doutora Sofia Lima, Pharmacorp. Lívia sentiu o sangue esfriar. Ela conhecia aquele nome, conhecia muito bem. Sofia havia recebido esse relatório e o escondera. Alterou o diagnóstico para autismo severo. Condenou o garoto a anos de tratamento inapropriado, medicação dispensável, sofrimento evitável. Por quê? Lívia raciocinou rapidamente e compreendeu. A Pharmacorp fabricava medicamentos para autismo, tratamentos caros de longo prazo. Um paciente como Lucas, filho do proprietário, seria o caso de estudo perfeito. Publicações, pesquisas, marketing. Até o filho do dono utiliza nossos produtos. Era tudo uma questão de lucro e poder. Lívia fotografou o relatório com o celular, guardou tudo exatamente como estava e foi procurar Ricardo. Ela o encontrou no escritório, concentrado no computador. Bateu na porta. Senhor Ricardo, preciso conversar com o senhor. Ele a olhou com frieza. Sobre o quê? Sobre o Lucas, sobre o diagnóstico dele e sobre a mentira que estão lhe contando. Ricardo ficou tenso. Como é que é? Lívia mostrou a foto do relatório. Ricardo pegou o celular dela, ampliou a imagem, leu. Leu de novo. Sua expressão mudou. Confusão, raiva, descrença. De onde você tirou isso? Do seu escritório. Estava escondido na estante. Você estava bisbilhotando minhas coisas. Eu estava limpando. Encontrei. O senhor pode me demitir se quiser, mas antes leia com atenção e pense. Este relatório foi enviado para a autora Sofia e ela mudou o diagnóstico. Ricardo pegou o telefone, ligou para o Dr. Gustavo Santos. Demorou, mas conseguiu falar com ele. O médico confirmou tudo. Eu enviei aquele relatório completo para a doutora Sofia Lima da Pharmacorp. Ela disse que revisaria com a equipe multidisciplinar e encaminharia o protocolo de tratamento para o senhor. Nunca mais soube do caso. Achei estranho, mas ela é a especialista. Ricardo desligou. Ficou em silêncio. Lívia esperou. Por que você está me mostrando isso? Ele perguntou, a voz baixa. Porque eu sei o que é ser acusada de algo que você não fez e perder tudo por causa de uma falsidade. Lívia olhou nos olhos dele. E por que aquele menino não merece sofrer por causa da ganância? Nenhuma criança merece. Ricardo sentou na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e disse: Nós vamos resolver isso agora. Eles viajaram. Ricardo, Lívia e Lucas foram de carro até Curitiba, onde o Dr. Gustavo Santos trabalhava em uma clínica especializada. 6 horas de viagem. No meio do caminho, em um posto perto de Campinas, Lucas teve uma crise. Começou a gritar, bater a cabeça no vidro sem parar.
Ricardo tentou acalmá-lo, sem sucesso. Lívia entrou no banco de trás, abraçou o garoto por trás, firme, mas suave, e começou a cantar a mesma canção antiga, baixinho em seu ouvido. O cravo brigou com a rosa. Lucas foi se acalmando gradualmente, parou de gritar, encostou a cabeça no braço dela e adormeceu. Ricardo olhava pelo retrovisor e entendeu. Não era sobre medicina, era sobre presença, sobre constância, sobre afeto sem pressa. O Dr. Gustavo os recebeu na clínica, examinou Lucas novamente, realizou testes sensoriais, avaliações comportamentais, conversou com ele. 2 horas depois, confirmou. Este garoto nunca teve autismo severo. Ele tem transtorno sensorial e trauma emocional. Com o tratamento adequado, que deveria ter começado meses atrás, ele vai se recuperar totalmente. Ricardo sentiu a ira explodir. Anos de sofrimento, dinheiro desperdiçado, remédios que causaram mais prejuízo do que bem. Tudo por causa de uma mentira. Por que ela faria isso? O Dr. Gustavo suspirou. Não sei, mas já vi situações semelhantes. Diagnósticos equivocados mantêm pacientes dependentes. Tratamentos dispendiosos, medicamentos contínuos. Para alguns, isso é extremamente rentável. Na volta para São Paulo, Ricardo estava transformado, mais tranquilo, mais determinado. Iria confrontar Sofia, expor a verdade, Mas Sofia se antecipou. 2 dias depois, começaram a surgir notícias na mídia. Empregada com histórico duvidoso cuida de criança vulnerável. Vídeos antigos de Lívia no hospital, editados para parecer negligente. Reportagens distorcendo os fatos, e o conselho tutelar foi acionado. Não por ordem judicial, mas por denúncia anônima preocupada. Eles vieram à cobertura, entrevistaram Ricardo, observaram Lucas e disseram que, por precaução, Lívia deveria ser afastada temporariamente até a conclusão das investigações. Protocolo padrão. Lívia saiu sem resistir, pegou os seus pertences, olhou para Lucas. Ele estava no canto da sala, abraçado ao fonendoscópio de brinquedo. Eu volto, ela disse. Eu prometo. Lucas não respondeu. Apenas a olhou com aqueles olhos grandes e assustados. Naquela noite, ele gritou sem parar. Lívia, Lívia, volta! Primeira vez que ele falava o nome dela e era para chamá-la de volta. Ricardo não dormiu. 3 dias depois, Lucas parou de comer. Voltou a bater a cabeça na parede. Pior do que antes. Muito pior. Ricardo compreendeu. Tinha que agir rapidamente. Contratou os melhores advogados de São Paulo. Reuniu peritos forenses para analisar documentos, peritos em escrita, auditores médicos, e começou a investigar Sofia por conta própria. O que encontraram foi chocante. Sofia tinha um histórico. Diversos diagnósticos questionáveis, sempre de doenças crônicas, sempre de tratamentos longos e caros, sempre envolvendo produtos da Pharmacorp. Ela recebia comissões disfarçadas como consultorias técnicas. Encontraram e-mails, mensagens, contratos, tudo documentado. E mais. Lívia não tinha sido negligente. O bebê que morreu tinha uma malformação cardíaca congênita não detectada. A autópsia confirmou, mas Sofia, na comissão de investigação, omitira essa informação. Jogou a culpa em Lívia. Por quê? Porque Lívia havia questionado publicamente os protocolos de medicação neonatal da Pharmacorp. Tinha ameaçado o negócio. Era vingança, pura e simples. Ricardo reuniu tudo e foi direto para a imprensa. Não a imprensa que Sofia controlava, mas a investigativa, aquela que não tem receio de expor os ricos. O caso eclodiu. Médica renomada manipulava diagnósticos para favorecer indústria farmacêutica. Crianças foram medicadas desnecessariamente. Vidas foram destruídas. Ex-pacientes de Sofia apareceram. Famílias inteiras, crianças que foram diagnosticadas com doenças que não tinham, tratamentos que duraram anos sem necessidade. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo, o Ministério Público também. A Pharmacorp, para se resguardar, demitiu Sofia imediatamente e iniciou uma investigação interna. O caso foi a julgamento. Sofia tentou se defender, mas as evidências eram irrefutáveis.
E-mails, relatórios modificados, pagamentos suspeitos, depoimentos. O juiz a condenou por fraude médica, falsificação de documentos e manipulação profissional. Cassação do registro, prisão de 8 anos, multa de 5 milhões de BRs. Lívia foi totalmente inocentada. O CRM reabriu o caso do bebê. A autópsia foi reanalisada. Conclusão: morte por causa natural, não detectável em exames pré-natais. Lívia não teve culpa alguma. Ela recuperou a licença profissional e aguarda a guarda compartilhada da filha. 2 semanas depois, Lívia voltou para a cobertura. Lucas estava no quarto, deitado na cama, olhando para o teto. Ouviu passos, virou a cabeça. Lívia estava na porta, sorrindo. Lucas levantou de um salto, correu, se jogou nos braços dela e perguntou com a voz trêmula: "Você voltou de verdade?" Lívia o abraçou com força. "Voltei para sempre." Ricardo se aproximou, abraçou os dois e, pela primeira vez em quase 1 ano, sentiu que tinha uma verdadeira família. Eles criaram a Fundação Mendes Torres, dedicada a investigar diagnósticos médicos suspeitos, garantir práticas éticas em pediatria e auxiliar famílias vítimas de fraude médica. Lívia reencontrou a filha Isabela. Foi devagar. Almoços no parque. Cinema aos sábados. Aos poucos, o laço se reconstruiu. Isabela começou a visitar a cobertura, brincava com Lucas, ajudava-o com exercícios sensoriais. Os dois se tornaram grandes amigos. A cobertura, antes silenciosa e fria, virou um verdadeiro lar. Risadas, movimento, música, vida. Ricardo se afastou parcialmente da Farmacorp, transferiu a presidência para o sócio, dedicando-se à fundação, à família, a estar presente de fato. Lívia, agora respeitada e segura, voltou a exercer a enfermagem, mas de um modo diferente, focada em crianças com trauma, em famílias abaladas por mentiras médicas. Alguns anos depois, aconteceu a gala anual da fundação. Médicos, pais, advogados, jornalistas, todos reunidos. E no meio do evento, Lucas subiu ao palco. Ele tinha 14 anos agora. Alto, magro, cabelo ainda bagunçado, segurando o fonendoscópio de brinquedo. Aquele mesmo. A plateia ficou em silêncio. Lucas pegou o microfone, respirou fundo, olhou para Lívia e disse: "Quando eu tinha 5 anos, eu parei de falar porque o mundo doía demais, porque eu não compreendia por que minha mãe tinha partido, porque ninguém me escutava de verdade. Até que veio uma mulher, uma faxineira que não tentou me consertar. Apenas ficou ao meu lado, cantarolando baixinho, esperando eu estar pronto. Ela me curou, não com remédio, não com terapia, mas com presença, com paciência, com amor. Esta é minha segunda mãe, Lívia Torres. E ela me ensinou que curar não é sobre seguir um protocolo. É sobre estar ali. Sempre." O público explodiu em aplausos, de pé, emocionados. Ricardo e Lívia se entreolharam, olhos marejados, sorrisos sinceros. O garoto que um dia viveu no silêncio agora falava para o mundo inteiro. 10 anos depois, Lucas é médico pediatra especializado em trauma infantil. Lívia é diretora clínica da Fundação Mendes Torres. Isabela é psicóloga e coordena os programas de apoio familiar. Ricardo, aposentado, dedica-se integralmente aos projetos sociais. A família se encontra todo domingo para almoçar na cobertura. Lucas narra casos dos pacientes. Lívia ri, recordando o início de tudo. Antes de dormir, Lucas ainda deixa um copo de suco na cozinha, no mesmo local onde Lívia deixava para ele anos atrás. A casa fica em silêncio, mas é um silêncio repleto de vida, paz e amor verdadeiro. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, comente abaixo de qual região você é e me conte. Você conhece alguém que passou por um diagnóstico médico errado? Já viu uma história similar? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que nem tudo que os médicos dizem é a palavra final. E que às vezes a cura está onde a gente menos espera.